Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o professor Morales. Morales, você estava falando no último bloco da sua decisão, né, de seguir a carreira do sacerdócio e já estava dizendo que estava no seminário. Isso. Continua, por favor, a contar essa história. E como é que foi esse período? O seminário nosso, os primeiros anos, acontecia em Salamanca, na cidade de Salamanca, belíssima. E depois nós éramos transferidos por Escorial, como eu já relatei no início, onde fazíamos noviciado e filosofia, 3 anos de filosofia. Quando iniciei a teologia, 3 colegas meus vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro, na paróquia da Consolação, um lugar complicado do Rio, da Zona Norte. Sim. E me animaram. Aí eu vim e terminei minha teologia na Universidade Católica do Rio, na PUC, onde permaneci durante os estudos e lá fui ordenado também no ano 76, como padre. Mas não ficou só no Rio, né? Você passou por outras cidades brasileiras, inclusive foi para Mato Grosso, onde aconteceu um episódio dramático, né? Alguns episódios dramáticos. Um atentado, depois uma moléstia que te fez voltar para a Espanha para se recuperar. Como é que foi esse episódio? Como é que você superou essas questões? Na realidade é isso mesmo. Eu fiquei no Rio 10 anos, aí passei um tempinho aqui em Belo Horizonte e aí terminei o mandato de provincial e fui para Mato Grosso. Sim. Onde morei em São Félix do Araguaia com Dom Pedro Casaldáliga, bispo conhecido de todos, né? Muito, muito. E como a igreja de São Félix é uma igreja que sempre fez opção pelos pobres, e aí estamos falando de poceiros, indígenas e tudo mais, éramos bastante visados, né? Os episódios, o episódio que você se refere, o primeiro deles aconteceu dia 26 de agosto do ano 93. Eu estava num voo, num avião pequeno, de 15 lugares, de Gurupi, que hoje é Tocantins, para São Félix. Atravessamos a ilha do Bananal e na subida do avião, o avião foi sequestrado. Éramos 2 passageiros, Nossa Senhora. 2 passageiros, 4 sequestradores e 2 pilotos. Aí voamos durante 2 horas com armas na cabeça. 2 horas? Um deles assumiu o comando do avião. Eu vi que eles conversavam porque nos tiraram as documentação e eu tinha carteira de padre. Sim. E vi que conversavam. A Polícia Federal disse que isso que nos salvou a vida, possivelmente. Porque eles pousaram numa fazenda na fronteira com a Bolívia e nos largaram na fazenda lá no aeroporto da fazenda, era uma pista de terra, né? Provavelmente não queriam fazer nada com o padre. Eles levaram no avião. Possivelmente eles levaram no avião porque eram traficantes de drogas e usam muito. Aquele avião é um caravan na região. 4 meses depois, ou 5, eu tive um episódio. Eu fui defender umas mulheres da comunidade que estavam sendo ameaçadas e o sujeito que as ameaçava me pegou com um facão e colocou o facão aqui no pescoço. Me colocou dentro da casa dele, mas melhorou que trocou o facão por uma peixeira. Então colocou a peixeira. A comunidade chamou a polícia rodeou a casa e tudo mais. E eu realmente senti aquelas descargas de adrenalina e tudo mais. E um mês depois, talvez fruto dessas aventuras emocionantes, eu tive uma angina, fui para a Espanha, fiquei 6 meses com a minha família me recuperando por conselho médico. Enfim, era um lugar para viver perigosamente. Mas ele voltou ao Brasil, né? Isso. E em 1997, aliás, esse ano é um ano importantíssimo na sua vida, um ano de transformações, né? É verdade. Porque em 97 você deixou a batina, não é? Se casou e assumiu, inclusive, a direção do Santo Agostinho. Eu imagino que toda mudança tão radical assim, ela gera muitos conflitos internos, ainda mais quando tem uma questão de fé no meio, né? Como é que você viveu esse período? Como é que foram esses conflitos? Olha, realmente foi difícil, não foi fácil, porque eu tinha sido um padre feliz, muito realizado. Sim, pelo que você está não era um conflito de, né? porque eu não gosto de ser padre. Eram outras questões que tinham entrado no meio e tudo mais. E, então, pela ordem, eu me desliguei da congregação em novembro de 96. Em janeiro me ofereceram a direção do colégio, que estava vacante nesse momento. Sim.
E no final de 97, em janeiro de 97. E no final de 97 eu me casei com Márcia, que é minha esposa hoje. Então realmente eu precisei de uma ajuda psicológica, conversar muito com padres, colegas. Eu fui muito bem acolhido, os agostinianos me deram um suporte apoio. Fantástico, né? Inclusive me ofereceram um emprego que era Dá uma sustentação, né? Não tinha como, né? Já tinha que sustentar uma família. Exatamente. Agora, né? E então realmente foi um ano conflitivo, mas muito rico. Sim. Decisões tomadas de maneira muito profunda, fecunda, serena. Sim. E me enveredei pelo mundo da educação que eu sempre tinha feito. Ou de uma maneira formal, ou de uma maneira mais popular, mas sempre trabalhei em paróquias, movimentos populares, tinha dado aulas, tinha dirigido um pequeno colégio no Rio. Então, realmente entrei na trilha daquilo que eu sempre gostei de fazer. Sim. E como é a vida hoje do cidadão, né? Francisco Morales, né? Sem a batina? Já não tínhamos batina na época, né? Aqui no Brasil, imagina, com batina, o calor do Rio. Sim, batina preta, né? Terrível, geralmente, né? Terrível. Mas realmente é uma vida rica, desafiadora, porque o colégio te convida sempre a sonhar mais, a abrir projetos novos, a estar sempre à frente. Eu sempre brinco que se um dia o Brasil tiver uma educação pública, gratuita e de qualidade, e fecharem todos os colégios particulares, eu quero que o Santo Agostinho feche, mas seja o último a fechar. Sim. Quer dizer, a qualidade dele tenha sido tão procurado que seja a última a fechar as portas. Sim, sim. Então, continue sendo uma referência, né? Compaginar o ser cidadão, ser pai de família, ser educador, estar em cargos de liderança, realmente exige ser o mesmo, único e plural. Sim. Eu sempre coloco o exemplo de uma vidraça dessas das catedrais góticas, que talvez cada pedacinho de vidro sozinho seja um pedaço de vidro vermelho, azul, amarelo. Sem muito sentido, Sem né? muito sentido. Para você coloca isso aquelas vidraças maravilhosas você cria uma das catedrais, uma obra-prima que perdura para sempre. Maravilhosa. Né? Então eu acho que um pouco é assim na vida da gente. Nós somos vidraças que têm um sentido no todo. Sim. Você talvez no colégio é um pouco de uma maneira, na família de outra, como cidadão. Mas a essência tem que permanecer. Sem dúvida. E por falar em essência, por falar em valores que nós conversamos tanto nessa entrevista, né? Falamos da fé, da família, da sociedade, da educação, da transformação, da evolução. Como nós estamos chegando ao final do programa, eu queria uma última palavra sua para, não só para os alunos que te admiram, as pessoas que te admiram também, mas para o mundo em geral, especialmente no momento tão delicado que a gente está vivendo, né? O que você diria para as pessoas nesse momento específico dessas dificuldades todas que nós estamos enfrentando? Difícil tarefa, né, Wagner? Você dar uma mensagem para essa juventude. Eu tenho um filho de 16 anos, né? E uma menina de 11. Sim. Então, o que eu sempre trabalho muito com eles é a questão da verdade, da transparência nas relações. Sim. Nunca use o outro, seja sempre você mesmo, primeiro. Segundo, seja honesto. Não exija a honestidade dos outros se você não é honesto. Sim. E terceiro, acredite que este mundo não termina aqui. Que há alguma coisa que te chama para o além. Não é possível que o ser humano feneça como um cachorro, como um boi, como uma vaca e fique por isso mesmo. Então, se a gente conseguisse que a nossa juventude, a nossa sociedade, se humanizasse dessa maneira, pela verdade, pela honestidade e por um processo de transcendência, eu tenho a impressão que o mundo seria outro. Eu também concordo plenamente com as suas palavras, viu? Querido, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito feliz a sua participação aqui, nos deixou muito satisfeitos. Viu? Estou muito satisfeito e obrigado pelo convite e a todos os nossos telespectadores, muito obrigado. Obrigado. O programa Retratos de hoje chegou ao fim, mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@ufsm.br.
tvhorizonte.com.br. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte e eu espero você. Grande abraço!